Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, o último episódio de 2020. 2020. Este ano lindo, maravilhoso, fantástico, sensacional, mágico. Um lugar especial nas memórias de todos nós. Olha, se este ano ficar nas memórias de todos nós, é um bom sinal. É um ótimo sinal. Porque quer dizer que este foi um ano que se destacou por ser disruptivo. Se ele não se destacar, quer dizer que depois vai a seguir mais uma série de anos que são assim da mesma onda. Sim. Houve ali uma proposta, ou várias pessoas já falaram em que era melhor esquecer este ano. Sim, nós já falamos sobre isso aqui no podcast, Sim, que a boa ideia não é esquecer, é lembrar-nos do ano. Mas eu no outro dia fiquei assim... Isto é assim? Começamos já a conversar? Não há anúncios, nada? Não sei, tens algum... Claro. Temos aí anúncios importantes. Eu tenho um então anúncio vou guardar esta historiazinha de uma partilha de um dos nossos filhos para depois destes anúncios. Está bem, sim. É um anúncio muito rápido. É só para dizer que nós já lançamos oficialmente o nosso calendário de cursos para 2021. Finalmente. Portanto, se forem à página da Life Training, lifetraining.com.pt, tem lá a informação toda sobre os nossos cursos, sobre as certificações, os cursos online, os cursos presenciais, está lá tudo. Os cursos novos, os cursos são pela última vez. Sim, está lá tudo na nossa página. Portanto, acho que 2021 vai voltar a ser um ano muito forte de desenvolvimento pessoal para todos nós. E tenho aqui um forte incentivo para, pelo menos, um bocadinho de 2021 ser passado em conjunto connosco num dos nossos cursos. Fiquem à vontade, se tiverem dúvidas sobre os cursos, para contactar a equipa da Life Training ou até para contactar um de nós e falarmos sobre isso. Sim, lifetraining.com.pt. É isso. É só isso. Anúncio feito. Certíssimo. Vai ser fixe. Sim. É agora que vais contar a história? Agora vou contar uma história que, no outro dia, não me lembro exatamente sobre o que é que estávamos a falar inicialmente, mas tínhamos estado assim a falar sobre várias coisas do ano e eu e o nosso filho do meio, e ele saiu da minha beira e subia as escadas e ele de repente parou assim no meio das escadas, virou-se para mim e disse: "Sabes, mamã, as pessoas dizem muitas coisas sobre o ano 2020, mas sabes que o ano 2020 até foi um excelente ano para mim." E depois começou a nomear uma série de coisas que lhe tinham acontecido e que ele valorizou muito. E ele até falou que eu estive no Brasil no início deste ano. Sim. E deram-me uma daquelas fitinhas que se põe não é? Que se tem de fazer 3 desejos e depois temos que ficar com a fita até ela arrebentar. E ele até desceu de escadas, foi até mim e mostrou a fita dele, porque ainda está lá. E ele disse: "Sabes, mamãe, sabes os meus 3 desejos que eu pedi quando coloquei a fita? Eles realizaram-se em 2020 e nomeou as três coisas." Portanto, e depois falámos um bocadinho sobre isso e no fundo o que ele estava a dizer que 2020 para ele tinha sido realmente um excelente ano. E gostei muito desta forma como ele estava a olhar para o ano. Sabes, quando nós estamos a pensar sobre aquilo que queremos que aconteça, sobre o ano seguinte, estamos a projetar, não é? Nós, na última conversa que tivemos aqui no podcast, falamos sobre o futuro. E a forma como nos relacionamos com o futuro. Mas quando nós estamos a projetar aquilo que nós queremos, nós podemos fazê-lo de forma muito específica, dizendo: eu quero especificamente viver aquela experiência, viver aquele momento, ter aquele resultado. Ou podemos dar um passo rumo à abstração e dizer mais: eu quero me sentir desta forma. Sim, falámos disso da outra vez. Não é? Eu quero me sentir desta forma. E uma coisa que eu também observei, fazendo assim, nós estamos a chegar ao final do ano, portanto eu já fui fazendo assim, nos grupos com que trabalho, com clientes de coaching, etc. Fomos fazendo balanços do ano. Certo. E as pessoas que optaram por ter
planos todos muito traçados de uma forma muito específica. Eu quero que aconteça isto. Claro que tiveram muitos desses planos alterados. Yeah. Ou alguns desses planos alterados. E as pessoas que foram mais para essa abstração de eu quero-me sentir desta forma, até durante o ano 2020 quero-me sentir entusiasmado, ou quero-me sentir desafiado, ou quero-me sentir feliz, tiveram mais facilidade em encontrar outras formas, para além daquelas que inicialmente imaginaram, para ainda assim alcançarem os seus objetivos. E eu acho que as pessoas que fazem isso têm provavelmente mais facilidade de chegar ao final do ano e dizer, olha, com uma série de contratempos, com uma série de desafios, com uma série de coisas inesperadas, e eu ainda assim arranjei forma de me sentir como me queria sentir. Mas olha, eu gostava de fazer assim um balanço contigo sobre o nosso 2020, teu e o meu. Está bem. Porque tenho que admitir que o ano parece... Como o ano foi um ano de contrastes, certo. Não é? Embora o contraste é dos primeiros meses para os outros meses todos, mas para mim uma das palavras que levo comigo assim do 2020 é este contraste. E outras palavras que associo é o recolher, ou não é bem, como é que se diz? Fechar, recolher, recolher, mas também de criar. E de renascer. São assim algumas palavras que para mim surgem como resumo aqui do 2020. Tens assim algumas palavras que tipo achas que descrevem mais o teu 2020? Não é bem uma palavra, é mais uma expressão que foi, quando nós chegamos ali a março e começamos a lidar mais seriamente com as consequências da pandemia, ou seja, quando nos pediram para ficarmos em casa, quando decidimos adiar os nossos cursos sem saber muito bem quando é que poderíamos fazê-los, não é? Quando decidimos colocar a nossa atenção, nossa dos dois, a nossa atenção profissional muito mais em vamos servir e ajudar e procurar disponibilizar aqui ferramentas para as pessoas que precisarem. Quando nós fizemos isso, estávamos assim num ambiente onde existia muita insegurança e nós também fomos aproveitando aqui o podcast como um veículo para falar sobre isso, falar sobre a insegurança, falar sobre o medo, falar sobre a relação com o desconhecido. E nós sabemos que esta relação difícil com a insegurança e o desconhecido é com a insegurança e o desconhecido futuro, não com o desconhecido passado, porque o passado de repente passa a ser conhecido. Mesmo que não tenha sido bem o que nós queríamos, mas já foi, já passou. E eu lembro-me de, mesmo nos períodos em que eu estava-me a sentir mais inseguro, e tu lembras-te com momentos em que eu comecei-me a sentir um pouco abalado, porque algumas das nossas liberdades pessoais, claro que foram colocadas em causa durante este período. Houve momentos onde, e ainda continuam a existir momentos, onde a coesão social fica um bocadinho perturbada, e tu sabes que eu não lido muito bem com quebras na coesão social, que são momentos onde as pessoas, por não terem uma visão de grupo, começam a pôr o grupo em causa. E quando isso põe em causa a própria ideia de sociedade, né? Vem-me à cabeça aquelas... De sociedade e de democracia. Sim, de sociedade e democracia. Vem-me à cabeça as imagens do crescimento dos movimentos totalitários, não é? Há 100 anos. E também me vem à cabeça aqueles cenários apocalípticos do tipo do Mad Max e companhia. E eu acho que há pessoas que têm uma certa atração por esse drama, por esse mundo caótico, anárquico, e outras, não tendo nenhuma atração por isso, não compreendem que às vezes as suas escolhas e comportamentos individuais podem promover isso. Não é? Portanto, houve momentos em que eu também abanei bastante. E sempre que eu abanei, eu voltei para o velho mantra de tudo passa, isto também passa. E para a ideia que, por muito inseguro e incerto que isto seja, daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai haver um momento em que nós vamos olhar e dizer, ok, já passou. Agora já está aqui outra cena, agora há outro desafio. E se calhar até há outro desafio que faz com que, por comparação, aquele nem era assim tão grande, nem era assim tão especial, não é? Eu também me fui lembrando que, por comparação com
desafios porque passaram muitos dos nossos antepassados, inclusivamente antepassados recentes, e os desafios porque passam outras pessoas noutras geografias, não é? Com guerra, ou com catástrofes naturais terríveis, não é? Por comparação com isso, pronto, isto da pandemia é chato, mas ficamos em casa, confortáveis, os nossos governos aqui na Europa ainda assim têm recurso e organização para conseguir minorar, pelo menos em parte, né, o impacto, o sofrimento, as perdas de rendimento, que foram muito duras para muitas pessoas, não é? E, portanto, eu nesses momentos fui-me lembrando do Tudo Passa, e acho que o ano 2020, para mim ficou e esse foi o mantra que marca o ano, é Tudo Passa, 2020 também, tal como todos os anos antes deste e todos os anos que seguirão, não é? Tudo passa. E acho que quando nós nos relacionamos com isso, com essa ideia, podemos lidar com aquilo que é com menos ansiedade, não é? Claro, aliás, já está a passar, não é? Sim. 2020 está a passar desde que começou. Sim, 2020 já está a passar desde o início dos tempos. Exato. Não é? 2021 também já está a passar e ainda nem começou. Não é? Yeah. Mas sente-se aqui, eu estava a pensar nisso porque o nosso, eu comecei janeiro e fevereiro foram meses assim relativamente calmos para mim, né? Depois é suposto eu ir, né, como tenho ido nos últimos anos, em março eu retiro à Índia. Tinha decidido que era o último retiro. Sim. E foi curioso porque o grande... Depois são reflexões que muitas vezes fazemos a posterior, né? Mas eu tinha dito que era o último retiro. O que aconteceu nos últimos dias ali, que é o meu, por causa, nós estávamos para vir embora precisamente quando começou a falar em lockdown na Europa, a Índia também estava a começar a fechar as fronteiras, começou a haver cada vez mais voos cancelados, começou a haver estas restrições todas, e nos últimos 3 dias estava a procurar usufruir daquilo tudo, que estava a continuar a ser muito bom, com uma preocupação paralela de que se calhar vamos ter que ficar aqui. Ou seja, já estava, sabes aqueles planos que fazemos na cabeça? Pô, se tivermos de ficar aqui, o que é que vamos fazer? Onde é que vamos ficar? Com câmera, não sei o quê. Estava já com aqueles, mesmo a cabeça ansiosa, de fazer os planos para frente, para solucionar algo que não sabia que ia ser preciso solucionar ou não. Com algo que tinha decidido que ia ser a última vez, agora já estava a ver que se calhar ia ter que ficar mais tempo lá. E entretanto já estou com vontade de fazer outro retiro, só que não neste momento. A Índia continua com as fronteiras fechadas a turistas, ou seja, não, em março, em 2021, não vai haver retiro, mas talvez haja. É uma decisão que tomei, foi que se calhar não foi a última, afinal. Uma coisa engraçada foi que eu no início de 2020, ou final de 2019, já não me recordo bem, eu lembro-me de ter dito que em 2020 eu quero fazer assim uma experiência fora da minha zona de conforto todos os meses. E portanto, em janeiro a minha experiência foi ir à Polónia, fazer aquele retiro com o Wim Hof. Nós até fizemos na altura um episódio só a falar sobre isso. Depois, em fevereiro, assim, a minha experiência fora da zona de conforto foi, eu decidi que ia tatuar aqui, eu tinha uma tatuagem grande no braço e decidi que ia continuá-la e ficar aqui com uma manga. Era uma experiência fora da zona de conforto, porque eram muitos dias a ser tatuada e pronto, era uma experiência dolorosa. E depois, em março, que ainda por cima é o mês do meu aniversário, fui pensando numa série de coisas que eu queria fazer, queria celebrar o meu aniversário de uma determinada maneira, pronto, comecei a ter ideias e também fui tendo ideias para os outros meses do ano. E depois essas coisas não aconteceram. E eu lembro-me de chegar ali a abril, maio e dizer não estou a conseguir cumprir aquele meu plano. E depois parei e dizer assim, mas espera, isto é mesmo, quer dizer, a experiência fora da zona de conforto, é isto que está a acontecer, não é? É tanta coisa que está a acontecer. Sim. Ainda consegui ter depois mais já, assim mais para já no final do 3º trimestre, em setembro, né? Ainda consegui ir uns dias a Chamonix fazer corrida e passeios na montanha, nos Alpes, e foi incrível. Acho que foi uma experiência única estar em setembro em Chamonix com aquele tempo e com tão poucas pessoas.
não sei se é uma experiência uma oportunidade que se vai voltar a repetir. E foi mesmo espetacular. Então, depois, não é? Em março ali tivemos assim isso que eu estava a pensar, de criar. Vimos-nos ali, encontramos-nos numa situação onde o movimento foi de criar. Fizemos o kit mental e emocional, não é? O tal curso que decidimos oferecer a toda a gente que quisesse, inicialmente, e continua a ser popular esse curso. Agora já é possível estar na escola Life Training. Nasceu a escola Life Training durante o confinamento. A escola Life Training online. Se 2020 tivesse sido um ano, entre aspas, normal, se calhar não havia escola Life Training online. Ou se calhar ia ser um projeto que íamos continuar a trabalhar, mas não ia ter o impulso que surgiu naquela altura. Exato, fomos decididos em pôr aquilo a funcionar em muito pouco tempo, que foi engraçado. E depois fizemos uma reestruturação muito grande em relação a todas as certificações. Né? Mudamos o formato das certificações. Eu acho que mudamos outras coisas, talvez mais importantes do que essas. E se calhar quem nos está a ouvir pode estar agora também a ouvir as nossas palavras e a acompanhá-las com as suas próprias reflexões do que é que mudou para mim. Né? Ou pessoas que de facto mudaram a forma como organizam a sua vida profissional. Ainda hoje vi uma sondagem que dizia que uma parte muito significativa das pessoas que passaram a trabalhar em casa gostariam de manter esse meio, ou seja, gostariam de continuar a trabalhar à distância, o que é interessante, não é? Sim. Empresas que disseram que isso nunca ia ser possível, de repente, sim, empresas até que não promoviam de tudo isso, não é? De repente estão a promover negócios que disseram que nunca iriam vender online e de repente estão a vender online, não é? Portanto, houve assim muitas transformações, mas eu acho que para mim, as grandes transformações aconteceram dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Não é? Porque nós passamos, como a maior parte das famílias, muito tempo juntos este ano. Não é? E tivemos uma oportunidade que nunca tínhamos tido, que é viver a escola dos nossos filhos dentro da nossa casa. Não é? E também aprender mais sobre eles e sobre a forma como eles lidam com a escola, sobre os desafios que as pessoas têm a lidar com eles. Não é? Isso veio para dentro das casas, para dentro das famílias, tal como os trabalhos vieram para dentro da casa e das famílias. Acho que tivemos a possibilidade de usufruir do facto da nossa relação, nós os dois e nossa família, da nossa relação ter um nível de saúde bastante assinalável, ou seja, deu para nós nos chatearmos, para nos zangarmos, para nos irritarmos, como seria normal acontecer. Só que eu acho que se o nosso nível de base não fosse suficientemente saudável, isto tinha dado mais estrilho, tinha dado mais confusão. Porque claro que houve aqui, às vezes, um bocadinho de caos e um bocadinho de energia em choque, em confronto, não é? Aconteceu mais vezes. Só que acho que ao fim de algum tempo nós fomos criando aqui algumas rotinas e começamos a conviver bastante bem com isso. Sim, no meio disso tudo até fizemos obras cá em casa, mudamos, não é? Espaços físicos, novos espaços físicos foram-se criando, remodelamos aqui... Sim, conseguimos manter todos uma prática saudável de exercício físico. Tu até estás a treinar mais este ano do que noutros anos, não é? E acho que isso tudo foi muito bom. Sim. Eu estava a pensar nisso quando ouvi o Eric falar, a dizer que tinha sido um bom ano e o que ele estava, no fundo, a dizer, acima de tudo, que emocionalmente tinha sido um muito bom ano para ele. E acho que, embora tenham acontecido coisas que eu até preferia não ter passado por elas, mas o meu balanço final emocional, ligando aquilo que tu estavas a dizer, com todos os condicionantes que houveram, o meu balanço final deste ano é bom, sinto-me bem. Sendo que tu, Mia, tal como eu, tu és beneficiária de dois grandes privilégios. Não é? Um é o privilégio socioeconómico. Óbvio. Que é... Tenho pensado muito nisso. Neste ano, como no outro ano,
se o ano não tivesse tido estas particularidades, teria sido igual, que é, tu estás numa casa que é um espaço seguro, agradável. Sim, e que temos espaço, não é? Cada um pode ir para o seu canto. Tens espaço físico, tens computadores em casa, tens internet. Tens o teu carro para deslocares quando precisas, e tens o nível mínimo de abundância financeira para dizer, se eu ficar alguns meses sem rendimento, se eu ficar alguns meses sem possibilidade de receber dinheiro, eu estou suficientemente bem organizada para, pelo menos durante algum tempo, isso não afetar imediatamente o meu bem-estar e eu não ter que imediatamente ter que estar a arranjar alternativas para ter comida e para pagar as minhas despesas. Portanto, isso é um privilégio muito grande e uma parte significativa da população não tem esse privilégio. Exato. E o segundo privilégio é o privilégio do desenvolvimento pessoal, que é o privilégio de tu saberes observar os teus pensamentos, as tuas emoções, de te conectares com eles e de te relacionares bem com eles. De ter uma série de ferramentas que estão sempre ao meu dispor, não é? De teres uma série de ferramentas que estão ao teu dispor. E tem sido muito interessante nos últimos meses receber, às vezes, mensagens, contactos, e-mails de pessoas a dizer, olha, o ano 2020 para mim foi um ano bom, só foi porque eu tinha recebido estímulos de desenvolvimento pessoal. Yeah. Algumas pessoas até fazem o agradecimento, olha, aprendi com vocês, aprendi com a Life Training, aprendi nos vossos cursos, mas de uma forma geral, foi por causa de leituras que eu fiz, foi por causa de conversas que eu tive, foi por causa de estímulos que recebi dos meus pais, foi por causa de coisas que amigos me ensinaram, ou foi por estar dentro de um grupo de amigos ou numa empresa onde se fala sobre isso. Não é? Portanto, as pessoas que tinham estes recursos à disposição, elas acabaram por ser privilegiadas nesta situação como seriam privilegiadas em qualquer outra situação. Em qualquer outra situação de desafio. Não é? E também houve pessoas que descobriram estas ferramentas já com o ano em andamento, não é? E tem sido muito interessante, e acho que é um dos momentos em que eu digo assim, uau, ainda bem que nós temos isto. Yeah. Quando alguém diz, olha, eu em fevereiro estava à rasca, em março estava-me a passar, depois fiz o Kit mental e emocional e abriu-se aqui uma nova possibilidade, um novo interesse, mais uma reflexão sobre mim, sobre quem eu sou, sobre como é que eu lido com os desafios, sobre quais são as alternativas, as possibilidades, sobre as minhas respostas, sobre as minhas emoções e de repente comecei a ler coisas, comecei a me interessar e comecei a ganhar uma capacidade de me relacionar com aquilo que é diferente daquela que eu tinha. Não é? Portanto, esses dois privilégios eles fizeram com que 2020, tu disseste no início, falaste da palavra contraste, também foi um ano de contraste, também foi um ano onde quem tem estes privilégios até pode ter olhado para o ano 2020 como um ano próspero, onde estive bem, aprendi, não é? Porque eu às vezes vejo, e eu próprio sou culpado, se é que posso utilizar essa palavra forte, de às vezes ir para as redes sociais falar das aprendizagens de 2020. Mas isso é, do ponto de vista de quem não ficou à rasca de dinheiro, não perdeu o emprego, não teve problemas de saúde. Não tiveste problemas do teu relacionamento. Não tive familiares próximos a terem problemas de saúde. Portanto, não tive que lidar com isto. Isto é um enorme privilégio. E, simultaneamente, também a partir do privilégio de eu já tenho ferramentas de reflexão que me permitem olhar para o lado positivo, para o lado otimista, para as aprendizagens, me permite ver as possibilidades, não é? Me permite relaxar. Isso foi as pessoas que, como eu, estão nesse ponto. Acho que 2020, nesse sentido, foi um ano muito... Foi um ano injusto, porque quem tem menos ferramentas e quem tem menos possibilidades é que sofre mais. Sim, não é? E não é só em 2020. Não é só em 2020, é sempre. Eu às vezes digo, a vida é injusta, não é? Eu acho que até uma vez já disse isto no podcast. Eu estava sentado um dia que estava sentado no shopping, fui almoçar sozinho no shopping, estava sentado a comer uma salada e estava a olhar para as pessoas que estavam à minha frente, e estavam à minha frente dois restaurantes que são muito diferentes. Um é um restaurante com saladas, tem comida um bocadinho mais saudável, e outro é um restaurante de fast food, calorias à bruta, com o máximo de tudo o que se puder pôr lá dentro.
E eu estava a observar as pessoas que iam a um lado e as pessoas que iam ao outro e estava a dizer, isto é tão injusto. As pessoas que mais precisavam, que mais beneficiariam de fazer uma alimentação saudável são as que não a fazem. E as pessoas para quem seria menos impactante fazerem uma alimentação menos saudável, pelo menos de vez em quando, são as que continuam a fazê-lo. Mas parece que há uma série de escolhas que são encadeadas uma das outras, não é? São, sim. Que levam a um caminho e a outras escolhas que levam para outro caminho. Uma delas é para o restaurante fast food e outra para o restaurante com comida um bocadinho mais saudável, não é? Sim. Mas sentiste também isso? Que nesse sentido 2020 é quase tipo... É uma lupa, não é? Que vem ampliar eu acho que 2020, aquilo que tu já tens. Sim, tens toda a razão. Acho que é uma lupa que vem a ampliar tudo, mas também outras questões em relação de saúde mental no geral. Eu acho que já disse, nunca tive tanta gente a realmente optar para fazer, a querer optar por fazer acompanhamento, a procurar fazer acompanhamento. E por isso uma das coisas que eu fiz este ano foi criar um programa de acompanhamento. Estava a adiar há imenso tempo dessa criação desse programa, mas criei. As pessoas têm uma série de desafios muito parecidas. Claro que as pessoas que vêm ter comigo têm algum desses privilégios que tu estavas a referir, nomeadamente o socioeconómico. Não é? Para poderes sequer pensar em fazer um programa destes, tens que ter alguns privilégios. De qualquer modo, as questões emocionais e mentais são muito, muito parecidas. E parece que este ano a lupa foi mesmo em cima delas, precisamente por terem que passar mais tempo com os filhos, com os companheiros, não é? Uma série de medos também que foram muito ampliados. Mas o que também venho contente até este dia deste ano, pelos resultados que vejo que essas pessoas que tenho acompanhado mais proximamente têm tido, não é? Pelos grandes, eu diria, alguns casos mesmo, o programa são 6 semanas, não é? Mas às vezes demora mais um bocadinho, em tão pouco tempo darem saltos quânticos mesmo, parecem pessoas completamente diferentes. E o que mudou foi, vou utilizar aquela palavra feia, o mindset, não é? Mas o que mudou foi a forma de se relacionar com um contexto que continua igual, porque não é? Desde que eu comecei a trabalhar com essas pessoas até agora, o contexto assim não mudou. Mas o que é que mudou foi a relação que essas pessoas têm com elas próprias e a relação que têm consequentemente com os seus filhos e os seus companheiros, e estão-se a sentir melhor, não é? Esta lupa às vezes é mesmo uma porcaria, porque ou este efeito lupa, este efeito de ampliar é mesmo uma porcaria. Porque, olha, por exemplo, nós aqui ao longo do ano fomos falando várias vezes do papel que os mídia principais tiveram no ano 2020, que foi sem querer estar aqui a ser conspiracionista e apontar o dedo, mas em 2020 nós vimos coisas muito boas dos mídia, mas também vimos o pior lado dos mídia, o lado sensacionalista, criação do medo, sabes, ainda agora uma nova estirpe na Inglaterra e fazem, não é, de repente há uma sede de sangue Mas é aquilo que estavas a falar antes, esta atração ao drama, não é? Sim. Só que porque é que esta lupa é lixada? Porque quem é que se deixou sugar pelos mídias? As pessoas que não têm o desenvolvimento pessoal do seu lado. Porque as pessoas que têm o desenvolvimento pessoal do seu lado ligaram a televisão 1, 2, 3, 4, 5 vezes e disseram assim, espera aí, okay, deixa-me sair aqui, deixa-me ir para um papel observador e deixa-me observar o que está a acontecer aqui, não é? Assim, qual é o interesse disto? O que é que eu estou a ganhar em estar continuamente a receber esta informação? Eu estou a ser informado ou estou a ser inundado, abalroado, não é? E a que outros sítios é que eu poderia buscar a minha informação? Como é que eu posso criar a minha própria opinião? Com quem é que eu posso falar? Com quem é que eu posso falar? É que eu posso ler? Certo.
E portanto, lá está, é o efeito lupa de quem já tem mais ferramentas a colocar essas ferramentas a favor da sua saúde mental. Enquanto que quem não tem estas ferramentas foi totalmente dominado, foi atropelado por este ano 2020. Acho que há pessoas que vão demorar, se calhar, anos a recuperarem deste ano, se é que alguma vez vão totalmente recuperar deste ano, não é? E nesse sentido é muito injusto, não é? É muito injusto perceber que as pessoas que tinham menos recursos, não é, foram também aquelas que tiveram menos capacidade de responder às implicações deste ano, não é? Os pequenos empresários, os profissionais liberais, todas as pessoas que nem sequer têm um contrato de trabalho, não é? E que de repente ficaram com tudo nas mãos. E enquanto que as pessoas têm mais recursos, não é? Conseguem até dizer aquelas coisas bonitas, que bom, posso passar mais tempo com a minha família e estamos a conhecer melhor e posso fazer uma viagem interior. É como, não é? Quem partilha stay safe, stay at home, também é a mesma coisa, não é? É um privilégio poderes partilhar esta frase, não é? Fica seguro, fica em casa. Sim. E esquecemos-nos não é? Porque como está tão ampliado a dizer, esquecemos-nos de uma série de coisas que nos passam a nós, privilegiados, muito despercebidos. Eu estava a pensar nisso que estás a falar, mesmo assim, mesmo no nosso redor, as pessoas à nossa volta, a maioria delas estão muito alinhadas também com aquilo em que nós acreditamos. Sim. Não é? Isso também é um privilégio, também nos facilita. Isso vemos muitas vezes esse desafio, pessoas que vêm ter connosco que ao seu redor não tem, algo despertou-lhes elas pelo desenvolvimento pessoal, mas à sua volta não, as pessoas mais próximas não têm essa ligação com o desenvolvimento pessoal e até ridicularizam e dizem que a pessoa está a ser maluca, que não vai ser, não é? Este ano 2020 também acho que esta lupa também foi para cima do próprio movimento do desenvolvimento pessoal. E para nós que começamos este podcast há 3 anos, o primeiro episódio chama-se o que é o desenvolvimento pessoal, né? E nós propusemos que o podcast IVM é um podcast de desenvolvimento pessoal. E esta tem sido muitas vezes o prisma que nós temos adotado para olhar para o mundo. E também veio uma lupa para cima do movimento de desenvolvimento pessoal. Porque a lupa também veio mostrar, ampliar a qualidade dos teus ensinamentos. Que é, tu tens uns ensinamentos de treta baseados em clichês e que de repente, não é, todas as coisas que tu andaste a dizer agora não funcionam e portanto agora vais começar a fazer de conta e usar clichês em cima de clichês, ou tu tens aqui, ou aquilo que tu ensinas é suficientemente sólido para as pessoas poderem beneficiar desses ensinamentos numa situação realmente desafiante. Não é? Curiosamente, o ano de 2020 está a terminar com uma espécie de um novo germinar, de um novo aparecimento de uma série de propostas daquilo que eu costumo chamar de desenvolvimento pessoal pop, né? de propostas, muitas delas assentes na ideia de que não houve grande coisa para aprender em 2020, é a conversa do costume, tens de definir objetivos para 2021 e fazer acontecer e isto e aquilo e não sei o que mais. E sem grandes convites a... E se eu consegui, tu também consegues? Pois, lá está, às vezes até passando até por cima desta questão, a tal questão dos privilégios, não é? Passando por cima das questões ou pessoas que lidaram com o ano 2020 à luz dos traumas que têm instalados no seu sistema. Ou pessoas que passaram pelo ano 2020 à luz dos vínculos emocionais que criaram quando eram muito pequenas. Uns altamente inseguros e que promovem ansiedade e outros que promovem outras coisas mais equilibradas e saudáveis, não é? E, portanto, eu acho que esta lupa também veio, e eu acho que muitas das pessoas que nos ouvem ao longo deste ano provavelmente ficaram... Isto é uma sensação que eu tenho de mensagens e coisas que as pessoas escrevem. Ou pessoas ficaram um bocadinho mais exigentes, como, espera aí, isto que esta pessoa está a dizer
isto faz mesmo sentido ou é só aqui um conjunto de clichês que a pessoa arranjou para criar a sua própria abundância e atingir os seus próprios objetivos, não é? Sabes, veio-me assim uma série de metáforas para comparar. Portanto, há vinho e há vinho, não é? Há charutos e há charutos. E há desenvolvimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Isso também é um clichê, porque não diz nada. Limitas-te a dizer que há e há. Não, mas está a dizer, quem é conhecedor de charutos ou quem é conhecedor de vinho vai distinguir um bom charuto ou um bom vinho à partida. Tem uma lupa. Sim. Que por exemplo, nós temos uns amigos que são... Adoram vinho, trabalham na área do vinho, não sei o quê. Quando eu estive no Brasil, em São Paulo, fui jantar estava lá um dos nossos amigos em trabalho e ele convidou-me para ir para um restaurante muito bom lá em São Paulo, com uma sommelier muito chique, super chique, uma sommelier que já tinha ganho, era a melhor sommelier do Brasil, ou do género, e ela vinha trazendo vinho. Passado um bocado, ela deixou de me dar a mim e só deu a ele, porque eu nunca me senti tão ignorante na vida. Porque eles falavam lá, ela fazia-lhe perguntas, que zona que achas que esta é? E ele estava ali a fazer, cheirava e fazia aquelas coisas e ele lá dizia, mas sim, e que casta e que não sei o quê. E para ti era tudo mais ou menos igual. Para tudo é mais ou menos igual. No entanto, eu percebo que há muito mais que eu posso aprender sobre vinho, se eu quiser. Se calhar foi isso que também aconteceu com o desenvolvimento pessoal, que ao longo deste ano há pessoas que, sem saberem muito, mas perceberam que há muitas abordagens. Exato. Não é? Começam a perceber, não é? Eu começo... Mas espera aí, esta metáfora toda, tu agora ias acabar e ias dizer, por exemplo, o trabalho que nós fazemos é um vinho rasca? O nosso trabalho, então, é um vinho... É vinho que essa sommelier ia servir, obviamente. Obviamente. Sim, sim, e o nosso vinho chama-se arrogância. Olha, mas ainda em relação a coisas que aconteceram este ano, eu senti que, assim, este nosso projeto do podcast IVM, ele continua a ganhar solidez, não é? Também entrou no seu terceiro ano. Aliás, entrou no seu quarto ano. Exato. Nós agora já estamos no quarto ano do podcast, desde há 2 meses. E nós entrevistamos imensas pessoas ao longo do ano, tivemos muitas conversas os dois. E acho que, talvez também por ter aparecido o grupo do Telegram, do podcast, e mais pessoas estarem a acompanhar a página do Facebook e do Instagram do podcast, eu tenho notado que há aqui uma comunidade do podcast que está a ficar mais sólida. E o ano 2020 também serviu para isso, serviu para as pessoas se aproximarem um pouco mais aqui do trabalho que nós fazemos. E eu acho que isso foi... Sim, notou-se muito depois nas certificações que fizemos. Notou-se muito nos cursos. A quantidade de pessoas que falam do podcast. Às vezes até dizem, sim, eu lembro daquilo que tu disseste no episódio 135. E eu, qual é que é o 135? Não sei o quê. Lembro mais ou menos. E isso foi mesmo muito fixe, foi espetacular. E também nos deu aqui vontade de, já num futuro muito próximo, de podermos criar aqui um próximo... Um próximo nível ou uma próxima camada para quem ouve o podcast e quer entrar ainda um pouco mais aqui dentro dos nossos temas através de um formato parecido com este, onde possamos semanalmente estar a partilhar conteúdos, mas isso acho que é uma coisa que nós... Um bocadinho mais exclusiva e mais restrita, não é? Sim, e que também por isso não será de acesso gratuito como é um podcast. Mas nós ainda estamos a trabalhar nisso. Estamos literalmente a trabalhar nisso. Estamos literalmente a trabalhar nisso. Ainda não chegamos bem à conclusão de como é que vamos... Exatamente. Como é que vamos já temos uma estrutura. Sim, mas queremos uma coisa que possa ser... que possa realmente servir. Sim. Sim, e que possa realmente oferecer uma boa mais-valia para quem se quer juntar. Sim. Boa. Olha, então, resumindo e concluindo, 2020, a tua palavra-chave é? Eu senti muito esta questão dos contrastes por tudo, não é? Para mim, mas também daquilo que eu observo, naquilo que tu estavas a dizer,
de algumas pessoas a conseguirem aproveitar muito e outras a estarem mesmo à rasca. Algumas pessoas até a ganharem muito mais dinheiro, outras a verem-se à rasca. Em termos de relacionamentos, também muito contraste. Vejo pessoas cujos relacionamentos românticos com os filhos fortaleceram muito, outras que estão à rasca. Portanto, vejo muito esse... E também a polarização em relação às políticas Covid, em relação a quem é covideiro e quer whatever. Mas também é contraste. É muito... Tem sido um ano, para mim, de grandes contrastes. Ok. Então, para contrastar com a palavra contraste, e porque de facto 2020 foi um ano de contrastes, eu vou dizer que também foi um ano de oportunidade. Não é? Também foi um ano de oportunidade. Também foi um ano de oportunidade. E uns identificaram, perceberam e aproveitaram a oportunidade. Outros tiveram dificuldade se querem ver que existia algum tipo de escolha, opção ou oportunidade presente. Portanto, eu acho que quando eu falo desta palavra é um pouco é uma decisão minha, que eu ao longo do ano também oscilei muito onde é que eu queria colocar a minha atenção, e eu acho que estou a terminar o ano com vontade de ser positivo, otimista, inspirador, de despertar, ao escolher esta palavra, também dizer que a oportunidade, ela não é uma oportunidade que já passou, é uma oportunidade que está aqui. É a oportunidade de, quando te voltarem a pôr debaixo da lupa, que aquilo que seja ampliado seja uma coisa interessante, seja uma coisa de descoberta, de progresso, de aprofundamento, e espero que 2021 possa ser para ti que nos estás a ouvir um ano onde as nossas conversas e o podcast possam fazer parte dessa oportunidade. Já definiste as tuas intenções para 2021? Olha, eu defini-as mais ou menos, assim, de uma forma geral. Já as defini. Eu estou com muita vontade de apelidar 2021. Eu acho que foi em 2014, eu lancei na altura um programa online com algumas sessões, que é 2014 um ano único. Até um ano único dava uau, um ano único. Certo. E depois, nos anos seguintes, fui sempre escolhendo tivemos o ano épico, o ano mágico, uma série de coisas. E eu estou com vontade de encontrar aqui uma boa palavra para 2021. Mas acho que vou pedir ajuda ao nosso grupo do Telegram e pôr isso à discussão. Sim. A minha vontade maior é voltar a utilizar a palavra mágico e voltar a olhar para o ano 2021 com esse entusiasmo e essa vontade de descoberta e curiosidade, e chamar-lhe um ano mágico. Mas talvez apareça uma outra palavra no lugar dessa, não sei. Em termos de objetivos mais específicos, estou agora a desenhá-los, até estou a fazer um Excel. Estás? Estou a fazer um Excel. Nunca me vais ver, quer dizer, não digo nunca. Nunca fiz nenhuma cena em Excel por causa dos meus objetivos. Mas estou com vontade, tenho andado a pensar assim um bocadinho. Preciso-me sentar e pensar melhor no meu 2021. Sim. Vais-te dizer 2021 ou 2021? Não sei, que raio de pergunta. Vou dizer só 21, ano 21. Toda a gente sabe que estamos no ano 2021. Sei. Quando nós estávamos em 1900 e... Por exemplo, eu nasci em 75, não era preciso dizer 1975. Também não se dizia 19, 20, 75. Não, mas 18, 19 fica esquisito. Mas a partir de 21 já é normal. 21, o que é que vais fazer em 22? É normal. É esquisito. Não dá. Isso é que a partir de que ano é que se deixa de dizer os milhares e as centenas? É uma ótima. Não sei o que diziam em 1893, se diziam 93. Diziam só 93, claro. Foi só nos anos 19. Não sei. Olha, vou investigar isso. Sim. Eu gosto de 2021. E o que é que se dizia no ano de 21? Pois, sei lá. Não, isso, nem em 21 ainda não era 21. Isso depois só se brincou com... Bem, não interessa.
respondendo à tua pergunta, vamos voltar a isto. No primeiro episódio de 2021, podemos partilhar quais são as nossas intenções para o 2021? Sim, e também... Porque eu a dizer isso agora, quer dizer que tenho mesmo que pôr a pensar. Olha, e também nos podemos colocar aqui um bocadinho sobre pressão e dizer que também no primeiro episódio de 21 também lançamos um novo projeto dentro aqui do podcast. Ui. Está bem. Está bem? Pode Boa. ser? Sim. Boa. Olha, deixa-me agradecer a ti que nos estás a ouvir, todas as mensagens que temos recebido, todas as partilhas, todos um ano inteiro de mensagens, feedbacks, incrível, sim. A sério, é muito giro, sim. Adoro. As pessoas às vezes começam as mensagens assim, deves ouvir isto muitas vezes, mas não precisam de escrever isso, pai. Cada mensagem é única, mesmo. Porque é daquela pessoa, da experiência daquela pessoa em particular, portanto é sempre bom recebermos esse feedback. Eu às vezes não apanho as mensagens todas, que elas chegam em tantos sítios diferentes, tantas formas diferentes, eu às vezes perco algumas tentamos, não é? E mesmo comentários no Facebook, no Instagram, nem sempre apanhamos todos. Às vezes é difícil, mas tentamos, não é? Okay. E é muito bom. Claro, para nós. Portanto, obrigada por isso, obrigada por partilharem, obrigada por porem as estrelinhas. E obrigado porque muitos dos nossos ouvintes tiveram um ano inteiro a aturar-nos, não é? Ouviram todos os episódios deste ano. Eu não sei quantos episódios nós temos este ano, mas foram 70 e tal episódios. Ouviram-nos a todos. Sim. E obrigada por nos deixarem entrar aí no vosso carro, na vossa casa, no vosso ginásio. Na vossa cabeça. Na vossa... Eu pensei que ia ser na vossa cama. Não, na vossa cabeça. Sim, né? Quando estou ali com os headphones, entramos diretamente. Exatamente. É muito especial. Adoro o podcast IVM e comunidade podcast IVM. E acho que em 2021 vamos continuar aqui. E adoro-te a ti também. A trazer inspiração para uma vida mais. Que eu adoro-te a ti, Mia. Obrigada. Obrigado por mais um ano de inspiração e venha ao próximo. Obrigado.